Hora de falar sobre o Corinthians, que informou a Justiça de São Paulo que possui mais de 700 milhões de reais em perdas prováveis em ações judiciais que tramitam contra o clube. 700 milhões é quanto o Corinthians imagina que vai perder em ações que já foram abertas contra o Corinthians. 300 milhões em comissões a empresários. Só para você entender, todo atleta que o Corinthians compra gera uma comissão, um prêmio, para que o empresário possa ter feito o negócio. E a bolada alvinegra é de 300 milhões de reais. São mais 300 milhões em ações com órgãos públicos e outros 40 milhões em disputa com ex-jogadores. O Corinthians entende que dificilmente vai conseguir se livrar dessas cobranças, até porque, de fato, está devendo dinheiro para esses jogadores. E Corinthians, Palmeiras e São Paulo devem estar bastante arrependidos de não terem contratado de graça Carlos Vinícius, centroavante de 30 anos de idade, que é artilheiro do Campeonato Brasileiro e tem média de gols espetacular com a camisa do Grêmio. Só para refrescar sua memória, Carlos Vinícius estava livre do Fulham e foi oferecido para São Paulo, para Corinthians e para Palmeiras. Os três clubes entenderam que a pedida do staff do jogador era muito alta. Carlos Vinícius queria receber pouco mais de R$1 milhão por mês para que o negócio fosse fechado. O único que acreditou no potencial do Carlos Vinícius foi o Grêmio, que certamente está super contente com o centroavante. Repito, ele chegou sem custos à Arena Gremista, em troca de salário, direitos de imagem e luvas, pacote que gira na casa de R$1.200.000 por mês, candidatíssimo à artilharia do Campeonato Brasileiro de 2026. E André, o volante do Corinthians, vai para a Juventus da Itália, tem proposta do Milan, pode ainda se mudar para o Benfica. Quero te atualizar o que de fato está acontecendo com o jogador, que é uma das principais joias do elenco alvinegro. Você sabe que o Corinthians precisará vender atleta ou atletas na metade do ano, certo? Dá para dizer que André, Breno Bidon e Yuri Alberto são hoje os principais ativos corintianos. Nas últimas horas, Samir Carvalho, meu amigo que é dono de um canal no YouTube, afirmou que a Juventus da Itália fez uma proposta de 25 milhões de euros. Entrei em contato com o Diogo Silva, representante da Web Soccer e empresário do André. Ele, inclusive, chegou a participar da minha live dessa sexta-feira. E o Diogo disse, abre aspas, não tem nada da Juventus. A única oferta oficial que recebemos foi do Benfica, de 12 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus, que o Corinthians já recusou. O jogo também contou que o Corinthians não colocou preço no André. Então, sobre a Juventus, informação que eu tenho a partir do empresário é de que não há negociação. Mas uma outra fonte do Corinthians me assegurou que o Milan é hoje um time muito interessado. E já nas mãos do Timão, uma oferta oficial do clube italiano, com números bem abaixo dos 25 milhões de euros. O Milan poderia chegar a até 20 milhões de euros com bônus. E para que o negócio avançasse, restaria apenas o sim do presidente Osmar Stabile. Fui tentar confirmar com o Diogo Silva, que não confirmou nem desmentiu a negociação com o Milan. Então tem alguns pontos. Benfica de fato fez oferta, proposta foi recusada, 12 milhões de euros fixos, mais 3 de bônus. O Benfica não está descartado, mas não há uma nova oferta. Sobre a Juventus, informação que vem do staff do jogador, que não há absolutamente nada. Em relação ao Milan, essa fonte do Corinthians assegura que o Milan quer muito contar com o atleta e pode bater até 20 milhões de euros. O empresário não confirma nem desmente. Só para arrematar em relação ao Timão, Corinthians pega nesse sábado o Novo Horizontino em Novo Horizonte. Nessa sexta-feira o time já chegou em São José do Rio Preto, cidade próxima a Novo Horizonte, para a partida jogo único. Quem vencer vai à final, se houver empate e decisão nos pênaltis. Corinthians deve ir a campo com Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Bidu, Ranieri, André, Bidon e Garro, Memphis e Vitinho. Força máxima depois de poupar vários titulares no empate contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O Corinthians quer muito ser bicampeão paulista. E você venderia o André para qual clube, em qual condição? Já usa espaço para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o sábado bastante ruim pro torcedor corintiano. Primeiro, pela eliminação do time no Campeonato Paulista. O sonho do bicampeonato foi pro espaço depois da derrota por 1-0 para o Novo Horizontino. O gol marcado pelo Mike já na reta final do jogo. Outra partida abaixo do nível do Corinthians, que não tem se comportado bem.
exceção ao ótimo jogo contra o Flamengo na Supercopa do Brasil, foi um Corinthians que acabou empurrando o Campeonato Paulista com a barriga. Passou pela Portuguesa, por exemplo, nos pênaltis, com direito a um gol no finalzinho, senão teria sido eliminado no Canindé. Contra o Novo Horizontino, nunca conseguiu ser melhor do que seu adversário e acaba caindo nas semifinais. Mas o final de semana não foi marcado apenas por essa má notícia. Corinthians encaminhou a venda de André para o Milan, como eu já havia contado para vocês no vídeo da manhã desse sábado. O André tem tratativas fechadas com o Milan e só aguarda pela assinatura do contrato feita pelo presidente Osmar Stabile. Negócio de 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Esses bônus estão atrelados a jogar pelo menos 20 partidas com 45 minutos enquanto for atleta do Corinthians. O negócio com o Milan é sacramentado agora, mas ele só se transfere na metade do ano, até porque a janela do futebol italiano está fechada. Com 17 milhões de euros, o Corinthians fica com a sua parte com 103 milhões de reais. Isso porque vale a lembrança de que o André é dono de 30% dos direitos econômicos e está abrindo a mão. Dorival Júnior foi quem não gostou absolutamente nada da venda do André. Dá uma olhada nas frases do técnico depois da eliminação para o Novo Horizontino. Você vende o André a 3 dias do fim da janela e contrata quem? Ou você acha que vamos encontrar um novo André no terrão? Não temos. Ele precisa ficar aqui e amadurecer para dar retorno técnico ao Corinthians. Eu não quero vir aqui, não quero vir para cá para a todo momento refazer equipes. Vim aqui para ganhar títulos. E aí o Dorival completa: nós queremos o retorno técnico ou financeiro? Se for apenas o financeiro, eu não faço parte desse processo, não quero perder ninguém durante a temporada. Fiquei com a impressão, com essa penúltima frase, de que eu não faço parte desse processo, de que o Dorival está até ameaçando deixar o Corinthians caso André seja negociado. E você, o que pensa sobre tudo isso? Eliminação para o Novo Horizontino, venda do André, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar sobre o Corinthians. Mateuzinho foi alvo de 2 propostas do exterior, uma delas da Premier League. Corinthians confirmou os interesses, mas assegurou que não vende o lateral direito, que havia sido comprado do Flamengo 2 temporadas atrás, negócio na oportunidade de 21 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos. Mateuzinho também não faz força para deixar o timão. Ele é corintiano assumido e está super satisfeito com sua atual realidade. Na semana passada, por exemplo, foi do Mateuzinho passe para o Vitinho, que garantiu a presença do Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista. O time perdia para a Portuguesa por 1-0, 48 do segundo tempo, o jogo tinha apenas mais 3 minutos. O Mateuzinho dá uma fatiada da direita, o Vitinho se aproveita da falha do lateral, corta para dentro e faz o golaço do empate. Na decisão por pênaltis deu Corinthians. Dá para dizer que o Mateuzinho conseguiu superar todas as desconfianças, contrato até dezembro de 28. Mas, apesar de estar convencido de que o melhor para ele é ficar, o Mateuzinho cobra um reajuste salarial, até porque seus 250 mil reais mensais ficaram defasados diante de seu tamanho e também de salários bem mais altos. Estava contando, por exemplo, que o Labiat, jogador contratado com desconfiança, apenas por conta da indicação do Memphis Depay, chega para ganhar 400 mil mensais. Também informei que Lingard, atacante inglês, recém-contratado, o anúncio ainda nem aconteceu, terá direito a 605 mil reais mensais livres de impostos. O custo dele vai para mais de 900 mil por mês. Até por isso, Mateuzinho se entende no direito de exigir um reajuste salarial e ele deve vir muito em breve. Já Léo Duarte, ex-zagueiro do Flamengo, pode voltar ao futebol brasileiro. Atleta de 29 anos de idade, que pertence ao Istambul Başakşehir, é titular na Turquia, seu contrato se encerra em junho, ou seja, o Léo Duarte já pode assinar um pré-contrato. O Fluminense, o Corinthians e o Internacional são os maiores interessados, importante registrar que se ele assinar o pré-contrato por agora, chega sem qualquer custos a partir de 1º de julho. Quero registrar também que o Léo Duarte é a opção bem mais barata e fácil na comparação com o Nino, zagueiro que pertence ao Zenit, e Adrielson, que tem possibilidade de se mudar para o futebol russo. Atleta que no Flamengo fez boas apresentações, chegou a jogar no Milan, comprado por 10 milhões e 600 mil euros. No Milan oscilou, acabou se mudando para o Istambul Başakşehir por 2 milhões de euros. Jogador interessante e de custo bastante baixo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.